E aí pessoal, tudo bem com vocês? Renato aqui de novo. E hoje eu quero falar com vocês sobre a Amazônia, mas eu não vou falar para vocês sobre queimada, não vou falar para vocês sobre seca, não vou falar para vocês se o governo está combatendo ou não, se está maior do que era ou não. Eu não vou falar nada sobre isso, hoje eu quero falar sobre política e eu quero falar sobre os interesses internacionais em cima da Amazônia. O Macron, nesse dia 27, ele cometeu, aliás, no dia 27 não, ontem, no dia 26, ele cometeu um erro muito grande. Ele explicitou para o mundo inteiro o porquê de todo aquele mimimi em cima da Amazônia. Assim, ele literalmente colocou as cartas na mesa e falou, olha só, a gente fez todo aquele escândalo, a gente fez todo aquele show, não é porque a gente quer defender a Amazônia não, a gente fez todo aquele show porque na verdade o que a gente quer é a Amazônia. Essa é a grande questão, isso não é algo novo, tá, okay? Eu vou mostrar aqui pra vocês artigos, vou mostrar pra vocês trabalhos científicos, isso não é algo novo. Isso não é algo que assim o Macron tirou da cabeça dele. O Macron, ele é um anão político, tá, okay? O Macron ele é só um puppet, ele é só um bonequinho ali, entendeu? Nas mãos dos interesses internacionais. O Macron é um nada, entendeu? Se a gente for ver a história do Macron, o Macron foi reeleito, por que ele foi reeleito? Ele foi reeleito único e exclusivamente porque ele foi contra a Marine Le Pen. Entendeu? Se não fosse a Le Pen contra ele na eleição, a outra pessoa tinha sido eleita. O Macron ele é um cara que está com menos de 19% de aprovação. O Macron ele é uma pessoa que viveu a vida inteira dele na sombra de grandes homens ali, de grandes homens políticos como Donald Trump e como Vladimir Putin. Entendeu? O Macron é Le Petit. Le Petit é o Macronzinho, é uma coisinha assim pequena, entendeu? Internacionalmente. Ele foi reeleito num contexto da União Europeia onde a Merkel estava em baixa, não tinha premier da Inglaterra e mesmo assim com aquele vácuo de liderança ele não conseguiu assumir um papel de protagonismo. Então o Macron ele é uma pessoa sem vitória. E como ele quer se mostrar como um homem, como um grande homem, como uma pessoa ali de testosterona, ele tentou brigar com o Bolsonaro e viu que não é bem assim, né? O Bolsonaro é aquele cara que fala, dá que eu te dou outra. E o Macron apanhou e não apanhou pouco, não apanhou muito. E assim, ele criou um grande desserviço para os poderes internacionais que estão ali controlando ele, explicitando esses motivos que eu vou mostrar para você agora. E eu vou utilizar assim das fontes mais diversas. E eu quero que vocês prestem atenção porque isso não é algo que nunca esteve escondido, isso não é algo que nunca, assim, ninguém sabia disso, não. Muita gente sempre soube disso, tá ok? Dentro do nosso governo, fora do nosso governo, e as pessoas realmente não falam sobre isso porque é feio e porque elas realmente, as pessoas do Brasil que não falam sobre isso, elas não querem defender o Brasil. Isso daqui é coisa lá da época do Enéas, ok? Na primeira vez que eu vi o Enéas na minha vida, ele já estava falando sobre isso. 1991, 1980 e tantos. Isso aqui já existia. Então vamos lá, olha só. O que está na tela aqui? O G1, Globo. Olha lá, o status internacional da Amazônia pode ser uma questão. Entendeu? E por que isso? Porque olha só a desculpa que o Macron usa. Entendeu? Pode ser uma questão se algum país tomar uma medida contra o planeta. Então olha só. Algum país, entendeu, está tomando uma medida contra o planeta. Quais são os países que têm Amazônia? Brasil, Venezuela, Colômbia, entendeu? Mas a maioria da Amazônia está aqui no Brasil. Então algum país, não é algum país, é o próprio Brasil. Então quer dizer que o Brasil, entendeu, vai usar a Amazônia como se fosse uma espécie de refém, tá ok? Para ameaçar o mundo. Olha só, se vocês não fizerem o que a gente quiser, você está vendo o tamanho da loucura desse tipo de pessoa? Tá vendo o tamanho da fraqueza intelectual desse tipo de pessoa? É um cara assim, maluco, para se dizer o mínimo. Mas não tem problema. Eu quero passar um videozinho aqui para vocês assistirem, da própria Globo, tá ok? Para vocês entenderem que o que eu tô falando não é da minha cabeça, isso é algo que já é assim tido por todo mundo, tá ok? Escutem esse vídeo rapidinho aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês verem também, olha só. Macron é o chamado último internacionalista, ele é um grande defensor das regras globais, ele é um grande defensor do Acordo do Clima de Paris, ele é um grande defensor da União Europeia, ele é um grande defensor de tudo que os ideólogos do governo Bolsonaro são contra. Tá vendo? O último grande internacionalista, um grande defensor da questão climática, um grande defensor do Acordo de Paris, um grande defensor de tudo.
Muito bacana, legal. Mas será mesmo? Vamos conferir aqui, olha só. Aqui é um outro artigo falando que o Macron não descarta a possibilidade de internacionalizar a Amazônia, de fazer um comitê internacional, de colocar a Amazônia sobre a égide da ONU. Mas olha só o que está acontecendo lá na França. Ó. A França está falhando quando a questão é o gerenciamento de questões climáticas. Entendeu? E isso não é de agora, isso é de junho. Isso daqui não é uma reportagenzinha que algum blogzinho de direita fez pra falar mal do Macron por culpa da coisa que o Macron falou aqui pro presidente Bolsonaro. Não, isso é o The Guardian, tá ok? Falando lá atrás, em junho. Falando que a França não está conseguindo acompanhar com o Acordo de Paris. Olha só, o nome do acordo climático, aquele acordo que quando o Trump saiu do Acordo de Paris, todo mundo falou muito mal do Trump. Falou, não, porque o Trump é um malvadão e isso e aquilo outro. Entendeu? Mas o nome do acordo é o Acordo de Paris e a França não está conseguindo acomodar, não está conseguindo se adaptar a essas questões climáticas para diminuir a emissão de CO2. Olha aqui o gráfico. Todo o gráfico que você tem a linha vermelha são os lugares onde o Macron está falhando. E aí? Então, o Macron é uma pessoa que dentro do governo dele, ele não consegue organizar o país dele, que é aquele paizinho que é menor do que São Paulo, para guiar o país dele em uma direção sustentável. Ele não consegue fazer isso dentro do paizinho dele, que é menor do que o estado de São Paulo. E aí ele quer fazer ingerência, quer falar do Brasil, da Amazônia. É desse cara que a gente vai escutar conselho? É dessa pessoa, entendeu, que a gente vai escutar conselho? Olha aqui. Isso daqui foi um protesto que aconteceu essa semana, entendeu? De ativistas lá da França, entendeu? Ativistas que se juntaram ali à manifestação dos coletes amarelos. E nessa foto é uma foto muito bacana, porque olha só, deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. Os ativistas, eles estão segurando retratos oficiais do Emmanuel Macron de ponta cabeça. Esses retratos oficiais, eles foram retirados de prefeituras da França. Entendeu? Então as pessoas invadiram diversas prefeituras, roubaram esses retratos e estão exibindo esse retrato, entendeu? De ponta cabeça. Entendeu? E você sabe que uma bandeira de ponta cabeça ou então uma foto de ponta cabeça significa que você está desaprovando, que você está querendo a derrubada daquilo. Então você veja a popularidade do Macron quando o assunto é sustentabilidade, quando o assunto é clima, quando o assunto é controle climático dentro da própria França. Isso daqui sem lembrar para vocês que esses protestos dos coletes amarelos já está acontecendo há mais de 2 anos. Semana passada o Macron mobilizou um contingente de 13 mil policiais, entendeu? Para ir lá descer o cacete nesses pobres coitados, entendeu? O pessoal aí que tá falando que a ditadura é aqui no Brasil, que o Bolsonaro que é o grande ditador aí, o fascista, entendeu? O cara bonzinho, o Macron, tá descendo a borracha nos protestantes lá na França, lá já faz muito tempo e você não tá nem vendo. O cara mobilizou um contingente de 13 mil policiais. Não é pouca coisa. Você não mobiliza 13 mil policiais para ir plantar florzinha, para ir distribuir poesia, entendeu? Para protestos, entendeu? Inclusive teve mais uma pessoa que perdeu a visão lá na França, lá semana passada, mais uma pessoa perdeu um olho devido aí à agressão da polícia. Mas, ok, não tem problema, não tem problema nenhum, entendeu? Olha só, a gente pode continuar escutando Macron, entendeu? Não tem problema nenhum a gente escutar o Macron na questão climática. O Macron é um cara assim que sabe certinho o que ele está fazendo, entendeu? Tanto é que ele dá o exemplo pela própria França. E a gente tem que realmente escutar o que o Macron tá falando. E aqui eu separei aqui um artigo engraçadinho aqui, né? Só porque o Ricardo Salles falou isso. E é verdade, o Brasil, ele é um país que está adequado às questões ecológicas do mundo e do futuro, tá ok? E o Brasil, isso não é de hoje, isso não é do Acordo de Paris. O Brasil vem desde o Acordo de Kyoto, tá ok? E o Brasil sempre cumpriu todas as diligências, todas ali as diretrizes, e não recebeu nenhuma das recompensas.
Que é o que o Ricardo Salles está falando aqui, ó. O Macron poderia começar pagando os 2,5 bilhões de dólares, entendeu? Não é reais, é dólares, que o Brasil tem em crédito de CO2. Ou seja, foram 250 mil toneladas de CO2 que o Brasil não emitiu, entendeu? Ou seja, são 250 milhões de toneladas que o Brasil não deixou a indústria progredir, não deixou a agropecuária progredir, não deixou um monte de coisa progredir por culpa desse tipo de regulamentação draconiana. Falou o seguinte: você não pode fazer isso, por quê? Porque se você não fizer isso, a gente vai ganhar um dinheirinho lá da França, lá dos países. Só que esse dinheirinho nunca chegou. O cara deixou de expandir a empresa dele, entendeu? Pra tentar fazer a empresa dele ficar quadradinha ali, do jeito que o pessoal que lá fora queria, mas o dinheiro nunca veio. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema do Acordo de Kyoto, esse é o grande problema do Acordo de Paris, entendeu? Que a própria França não está conseguindo cumprir. Mas, como o Macron disse lá no comecinho, lá no que eu comecei falando para vocês, do status internacional da Amazônia, isso não é uma coisa de agora. Isso não é uma vontade do Macron de agora. Entendeu? Vamos dar uma viagem no tempo aqui. Olha só, The New York Times, uma matéria de maio de 2008. E o cara perguntando aqui, ó, a floresta tropical da Amazônia é de quem? De quem que é a floresta tropical da Amazônia? Entendeu? Você tem alguma dúvida de quem é a floresta tropical? Eu não tenho. A floresta amazônica é do Brasil. Pronto, acabou. Mas, aparentemente, tem gente que não acha que é bem assim. Olha só, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse parágrafo aqui que eu vou traduzir para vocês. Olha só. Com o mundo focando na promessa da biodiversidade e nos perigos do aquecimento global, um coro de líderes internacionais estão declarando de maneira mais aberta que a Amazônia faz parte de um patrimônio maior do que as nações que compartilham o seu território. Olha só que bacana, olha só que legal. Entendeu? Então, olha só, o cara tá olhando o aquecimento global, tá vendo que a situação tá ficando mais difícil. Mas, antes de olhar o aquecimento global, o que ele viu? Ele viu a promessa da biodiversidade. Olha só, a promessa da biodiversidade. Será? Olha só, vamos continuar aqui, ó. Ao contrário do que o Brasil pensa, a Amazônia não é propriedade deles. A Amazônia pertence a todos nós. Quem disse isso? Quem disse isso foi aquele vagabundo, daquele desgraçado do Al Gore, entendeu? E ele falou isso em 1989. Em 1989 o Al Gore já estava falando isso. A Amazônia não é do Brasil, a Amazônia é do mundo inteiro. Pô, como assim? Como assim a Amazônia é do mundo inteiro? Então eu vou chegar lá no, sei lá no Egito, lá eu vou falar que o Nilo também é do mundo inteiro. Eu vou chegar tudo quanto é lugar aí que for zona de preservação, é do mundo inteiro então. Então todo mundo pode chegar e pode pegar. Vocês estão entendendo o problema dessa questão? Já não é de agora, entendeu? Infelizmente, eu digo infelizmente, o Bolsonaro ele não vai conseguir defender a Amazônia do Brasil. Por quê? Porque esse ataque ele nunca vai acabar. Se o Bolsonaro ficar aí durante mais um turno, se for 8 anos de governo Bolsonaro, ele vai defender o Brasil durante 8 anos. Quando ele sair, o próximo presidente vai ter que defender o Brasil também. E a gente não sabe se o cara vai defender ou não o Brasil. Essa questão da internacionalização da Amazônia não é algo de agora. Ontem, o Ricardo Salles foi lá no Roda Viva lá falar com aqueles jornalistazinhos de merda lá. E no finalzinho, entendeu? Infelizmente eu não posso colocar aqui pra vocês por culpa porque não tá na internet, mas no finalzinho, um jornalista fez uma pergunta muito bacana. Ele falou assim, olha, estima-se que cerca de 15 bilhões de dólares são lucrados anualmente com a venda do açaí no mundo inteiro. Mas somente 1 bilhão fica no Brasil. Ou seja, o açaí vendendo no mundo inteiro gera 15 bilhões, mas só 1 bilhão fica no Brasil. Tá bom? Por que isso? Não sei. Pergunta aí para os governos anteriores aí. Todo mundo sabe que a palavra açaí ela é um direito de... não é direito de imagem, mas ela foi registrada pelo Japão. Todo mundo sabe aí que tem um monte de patentes registradas aí em países fora do Brasil. A gente não pode vender açaí, tem que passar por pedir a licença para comercializar o açaí, o que é uma coisa assim absurda. E é isso que está escrito aqui, entendeu? A promessa da biodiversidade do Brasil. O país tem um monte de coisa lá dentro que pode ser exportada e que vai gerar um lucro imenso. Só que
outros países querem isso para eles. Entendeu? Outros países estão querendo chegar e pegar esses 15 bilhões, esses 20 bilhões, esses 30 bilhões. E isso a gente não está falando nem do solo da Amazônia. A gente não está falando nem de ouro, de diamante, de minério que só tem lá na Amazônia. A gente não está nem falando do nióbio, de nada. A gente está falando só de biodiversidade. Vocês estão percebendo o quão profundo, o quão antigo, o quão importante é essa questão para a comunidade internacional? Essa é uma questão de soberania brasileira, uma questão de sobrevivência brasileira. Entendeu? Isso não é uma coisinha normalzinha que a gente tem que olhar e tem que falar, ah, não, melhora das intenções. Não existe intenção boa, entendeu? De país gringo quando o assunto é a Amazônia. Quando o assunto é a Amazônia, a intenção deles é lucro. Lucro, lucro e lucro. Entendeu? Ao invés de ver árvores, eles veem cifrões que estão lá parados e o Brasil não está pegando. Por falta de tecnologia, por falta de interesse, por mau caratismo, mas não está pegando. E eles estão vendo lá aquele cofrinho, né? Aquele cofrinho gordo ali da Amazônia e estão querendo tirar o deles. E a gente sabe dos garimpos legais, de quanto dinheiro sai do Brasil via Amazônia, a gente sabe de quanto dinheiro sai do Brasil via pesquisa feita ilegalmente aí por ONG, a gente sabe de todo esse dinheiro. E isso não é uma coisa nova. Se você, olha só, antes de terminar o vídeo, eu fiz aqui uma pesquisa, internacionalização da Amazônia, em inglês aqui, para procurar trabalhos científicos e artigos. E eu achei alguns aqui que, assim, não tem o que se falar. Olha só, soberania nacional contra desenvolvimento sustentável. Ou seja, esse artigo está falando que o desenvolvimento sustentável de um local, ele se sobrepõe à soberania nacional. Não importa de onde é você, entendeu? O que importa é que a gente está interferindo aqui a pretexto da sustentabilidade. Entendeu? A gente não está acabando com a sua soberania, a gente só está querendo criar uma sociedade sustentável, que é um artigo científico de 2009. Que outro artigo científico aqui, olha só, direito de propriedades, os conflitos do desflorestamento da Amazônia Ocidental, aqui da nossa Amazônia no caso. Isso não é algo novo, pessoal, isso não é algo de agora, olha só. A floresta internacional e as políticas ambientais, aqui ó, em ONGs, organizações internacionais e a Amazônia brasileira. Um artigo de 1996. Entendeu? Isso daqui não é uma coisa de agora. Esse pessoal está tentando explorar a Amazônia já há muito tempo. Eles estão tentando tirar a Amazônia do Brasil já há muito tempo. Entendeu? Mas sempre na surdina, sempre atrás da moita, sempre ali de pouquinho em pouquinho. A única coisa que aconteceu é que dessa vez o Macron foi lá e falou, porque Macron é burro, Macron é um pobre coitado. Ele chegou e falou que a gente tem que pensar numa coisa internacional para a Amazônia. Entendeu? A gente sabe que a esquerda não faz nada aberto. A esquerda gosta de trabalhar sempre na surdina, ali, sempre por trás do pano. Quando você vê, a esquerda já dominou. Quando você vê, aí o globalismo já aconteceu. Entendeu? O Macron, ele foi burro. Entendeu? Ele é uma pessoa muito burra. O Macron puxa vida, não tem que falar dele. E ele deu essa varada na água. Mas, que bom que ele fez isso, porque agora a gente pode explicitar aqui. Eu posso mostrar para vocês aqui todos esses artigos. Todos esses artigos e matérias vão estar com o link na descrição. Que você pode utilizar isso como argumento para combater aí o seu amigo canhotinho aí que está falando aí que a gente tem que proteger a Amazônia, que a gente tem que aceitar esses 20 milhões de dólares daqui, esses 12 milhões de dólares de lá, entendeu? Porque é para ajudar a Amazônia. Sim, o cara vai mandar 20 milhões de dólares para você e não vai pedir nada em troca. Sim, acredito nisso também. Também acredito nisso. Mas é isso aí, pessoal. A informação tá aí para todo mundo. Você faça com ela o que você quiser. Estude. Debata isso com as pessoas, mostre essa informação para todo mundo, tá ok? Enquanto o pessoal continuar enchendo o saco, fala para ele, a Amazônia é nossa, entendeu? Ninguém sai para lugar nenhum para querer pegar nada do outro. A gente não entra lá na Argentina lá para querer pegar o Andes pra gente, o Andes é nosso. Não, a gente não faz isso, entendeu? A gente não vai invadir Machu Picchu e falar, então Machu Picchu agora é nosso aqui também. Isso não se faz. Porque a Amazônia é nossa, não é de ninguém, é do Brasil, entendeu? Se tá lá na Venezuela, então a Amazônia é aquela parte da Venezuela, essa parte aqui é nossa, e de mais ninguém,
Entendeu? E é responsabilidade nossa e de mais ninguém saber o que vai acontecer com a Amazônia. A Amazônia, ela tem que se submeter à vontade do povo brasileiro. Ela tem que favorecer primeiro o povo brasileiro, depois o mundo. Depois, se der, se couber, se fizer bem, aí a gente pensa no mundo. Mas primeiramente a gente tem que pensar no povo brasileiro, a gente tem que pensar no povo amazonense, tem que pensar no povo do Acre, no povo de Rondônia, no povo de Roraima, entendeu? Que tá lá e que precisa existir, que precisa sobreviver, entendeu? E que precisa de colher os frutos da Amazônia, no sentido figurado, no sentido literal. Ok, pessoal? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você conseguiu assistir o vídeo até o final, meus parabéns para você. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Como sempre, pessoal, um bom dia, uma boa semana para vocês. Pensem, porque ainda não é proibido. E até a próxima, pessoal. Valeu!